programa Ideias em Debate, Gestão, Negócios, Sociedade está começando. Hoje, recebemos em nossos estúdios o economista, empresário e político Antônio de Almendra Freitas Neto. Dono de uma extensa trajetória na vida pública, Freitas Neto começou sua carreira política como deputado estadual, chegando a presidir a Assembleia Legislativa do Piauí. Depois foi deputado federal, prefeito de Teresina, governador do estado, senador e ministro extraordinário das reformas institucionais no governo Fernando Henrique Cardoso. Além de cargos no executivo, como secretário de Planejamento de Teresina e secretário de Governo, Freitas Neto também foi presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE no Piauí. É, sem dúvida alguma, uma das maiores e mais completas personalidades públicas do nosso estado. E é com ele que conversamos hoje sobre o cenário empresarial e político atual no Brasil e no Piauí, a ascensão das novas tecnologias e, claro, sobre as eleições municipais deste ano no país. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o senador Freitas Neto, economista, político e ex-governador do Piauí. Freitas Neto, senador, né? E se eu não estiver errado, o senhor é o político piauiense que passou por todos os cargos políticos. Foi deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, senador e ministro, como eu já falei. A exceção é mandado de vereador, não sei se eu estou certo. Como é, senador, ao tempo que já agradeço imensamente a participação do senhor em nosso programa, como é essa experiência dessa vida política que o senhor tem vivido? E se o senhor considera uma pessoa que tem vocação para a política? Olha, é uma vida realmente de muitas experiências e que, dependendo da função que você vem ocupar, tem aspectos inteiramente diferentes, preocupações diferentes, objetivos diferentes, embora dentro da atividade político-administrativa. Porque além dos cargos eletivos citados por você, e antes de tudo quero lhe agradecer pela atenção, é um prazer muito grande vir esse debate aqui na nossa TV O Dia, nesses programas de Ideias em Debate, e com você, né? Passamos 4 anos tendo a oportunidade de debater todo mês no Conselho Deliberativo do SEBRAE, sempre com a sua contribuição bastante significativa, inteligente e sempre chamava a atenção do SEBRAE para as suas observações. Então, foi uma oportunidade que eu diria assim, rica em experiências, né? Porque sair deputado estadual, você está no legislativo, depois você vai para prefeito de Teresina, executivo, vai para deputado federal, legislativo federal, vem para governador do estado, executivo estadual, e cada qual, como eu já disse aqui, repito, com suas características, seus problemas. Eu num estado muito carente, nós sabemos disso, infelizmente, estado que tem grande potencial, mas ainda muito carente de tudo. Naquele tempo, o poder público não contava com os recursos de hoje, a começar pelos recursos financeiros, difícil de você conseguir, e é tanto que você tinha que se acostumar, Campelo, a fazer obras, por exemplo, para prefeito com recursos da prefeitura, era governador com recursos do governo do estado. Hoje, um prefeito ou um governador, ele consegue muito recurso do orçamento da União, é muito mais fácil conseguir empréstimos, e naquele tempo tinha que fazer conta mesmo, sempre preocupado em chegar no fim do mês e ter recursos, estou falando do executivo, sim, para cumprir as suas obrigações, com o funcionalismo, com os fornecedores, com os empréstimos que venciam naquele mês. Então, eu acho que, embora hoje o mundo esteja mais complexo, mas está mais preparado, né, para a administração, tem mais outros instrumentos que não tínhamos no passado e tem bem mais recursos financeiros que tinham no passado. Mas eu diria que foi uma experiência muito rica e eu agradeço muito à população do Piauí por ter me dado esta oportunidade, né,
que deu a poucos, né, ter essa oportunidade de não só passar muito tempo, aqui tem vários que são políticos há muito tempo, mas de passar por vários cargos. Eu só repeti de cargo eletivo o cargo de deputado estadual, o único em que eu fui 2 vezes. Mesmo assim, só fiquei na Assembleia os 4 anos na primeira vez, porque eu assumi, passei 2 anos lá, fui ser presidente da Assembleia, mais 2 completei o mandato. Me reelegi e fui ser secretário de Estado do governo. No segundo mandato eu não fiquei na Assembleia. De modo que eu nunca repeti os cargos eletivos. E isso também fez com que a minha experiência fosse mais diversificada, porque passei por maior número de cargos eletivos. Senador, aproveitando essa extensa carreira na política que o senhor retratou aqui, o senhor acompanha os debates políticos atuais? Como é que o senhor avalia o cenário político local e nacional nesse momento que a gente está vivendo? Veja bem, eu me afastei do ponto de vista de estar na disputa, na linha de frente. Eu já me considero altamente realizado e digo mais uma vez agradecido à oportunidade imensa que o povo do Piauí me deu para exercer todas essas funções. Mas a gente ainda... Ontem eu recebi um telefonema também de um político que foi ex-governador de um estado vizinho nosso, e ele dizia também como eu está afastado. Ele dizia, mas a gente sai, mas é difícil, né? De vez em quando a gente é chamado para dar uma opinião, para discutir determinado assunto. Então, o que vejo? Então, eu acompanho a vida política, administrativa, com muito interesse, a vida administrativa do Estado, do município, do país, sempre pensando positivamente, sempre pensando no prefeito, no governador, no presidente, seja de que partido for, que ele acerte em benefício da nossa população, do Brasil como um todo. A primeira observação que eu faço, Campelo, é que aqui no Piauí, mais do que nos outros estados, pelo menos minha observação, é que as eleições são muito antecipadas, não é? Nós estamos em 2024, então nós vamos ter eleição municipal. Sim. O calendário eleitoral começou a ser cumprido agora, que é a questão da janela partidária, depois vem as desincompatibilizações, você conhece muito bem isso. Então agora começa o calendário eleitoral, mas eu acho que nós estamos nessa peleja, nessa disputa municipal aí desde o ano passado. Desde o ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Então eu diria aqui que quando a gente termina a eleição, começa a disputa da outra. Na hora que terminar essa eleição agora em outubro, não é? Ou no primeiro ou no segundo turno, pode ficar certo que em novembro vai se começar a discussão de quem vai ser o governador, que partido vai se coligar com quem. Eu acho que isso tira um pouco a atenção, minha opinião pessoal, tira um pouco a atenção do todo, de todos. Nós devíamos estar mais fixados assim em objetivos, né, principalmente o Estado, que tem tanto o que buscar, né, e a gente, eu acho que perde um pouco tempo nessa campanha antecipada, nessa luta antecipada. Claro que os partidos políticos devem funcionar de modo permanente. Depois nós vamos falar a respeito de partidos políticos. Mas as candidaturas em si têm que ser para o ano eleitoral. Claro que o partido tem a estratégia, vai colocando, testando nomes, conversando com outros, isso é natural da prática política, mas você sair numa campanha, essa que nós já estamos quase com um ano de campanha para prefeito. O senhor acha que essa antecipação termina prejudicando a realização de projetos de longo prazo pelos políticos, pelos eleitos, né? Eu acho que sim, porque toma atenção, não deixa de tomar. Quer dizer, no fim, o prefeito que está no cargo é envolvido, mesmo que não seja candidato à reeleição. Sim. O governador termina tendo que se envolver, porque é chamado pelo seu partido, pelos seus correligionários. Eu estou falando aqui pessoalmente, não estou falando esse ano dessa eleição, não. Toda vez é assim. Eu me lembro que o governador, eu tentei demais empurrar o quanto para frente o que era o que foi necessário para não discutir as eleições municipais antes do tempo, depois a minha sucessão também antes do tempo. Então, eu acho, é o que eu estava tentando exatamente, e você pescou para a gente concluir. Acho que realmente toma um pouco de atenção, não é?
numa coisa que nós vamos ter oportunidade, que vai começar a campanha, vai ter os debates, vai ter o programa de televisão, vai ter as visitas que os candidatos fazem nos bairros de Teresina, os bairros das cidades que vão disputar. Então, a população, é tanto que a população mesmo, ela é muito indiferente a isso. Por isso, quando você faz uma pesquisa espontânea, ela é muito diferente da pesquisa estimulada. Né? Porque a pessoa que está lá no seu dia a dia não está ainda pensando em quem vai votar para prefeito, né? Ele está trabalhando para ganhar a vida. Né? A classe política que fica já tentando, a meu ver, erradamente, porque é ruim até para a própria classe política, antecipando muito as coisas. E nesse cenário, nesse contexto atual, na visão do senhor, quais são os principais desafios enfrentados pelos governantes? Do plano de vista... Do plano de vista desse cenário em que há uma disputa municipal, estadual e federal também. Não. Municipal, você sabe que são os problemas que atingem mais a população diretamente, né? Afinal de contas, o povo mora no município, né? Mora na cidade. Então, uma vez me disse o presidente Itamar Franco, que foi prefeito antes de ser presidente da República, foi prefeito, foi senador, deputado federal e senador, mas ele dizia, olha, ele era presidente quando me disse isso, disse, olha, todo mundo devia passar por uma prefeitura, para poder, porque ver que são os problemas do dia a dia mesmo, saber como uma rua sem pavimentação é ruim, se o lixo não passa para recolher o lixo, é problema para a família, então é aquilo que atinge a vida de cada um. Os problemas estaduais têm outro nível, são grandes. Aí me disse o Paulo Maluf, uma vez ele me visitou aqui, e ele foi governador e prefeito de São Paulo. Aí ele me disse, Freitas, eu quando prefeito de São Paulo, eu como governador de São Paulo tinha que resolver 3 grandes problemas todo dia. E como prefeito de São Paulo, eu tinha que resolver 300 pequenos problemas por dia. Todos os dias. Então, você deixa mais o administrador em contato direto com a população. O governador já é um pouco mais diferente, porque ele já tem que tocar a política de desenvolvimento do Estado, a educação estadual, a saúde estadual, assim como tem também no município, os grandes projetos estruturantes, contato com a bancada federal, contato com o presidente da República, sem perder o contato com as lideranças municipais. É um tipo de preocupação já um pouco diferente, mas também num estado como o nosso, cheio de problemas e uma vida intensa demais. E presidente da República, principalmente em administrar a economia. Eu acho que é o principal problema, administrar a economia. Claro que o Brasil hoje tem problemas sérios na educação, na saúde, na infraestrutura, que é muito desigual. Sim. Nós não podemos comparar o Sudeste com o Nordeste. Lá eles têm infraestrutura. Aqui ela é muito deficiente. Tem todo tipo de infraestrutura, começar por transportes, não é? E o presidente também tem que estar de olho na gestão em si. Mas quando a economia vai bem, isso facilita muito, porque o povo se sente bem mais aliviado, se sente bem melhor, a vida é melhor. Então, o grande problema, inclusive, da atual gestão do presidente Lula, é essa questão de acertar a economia. Uhum. Tivemos 4 anos com dificuldades grandes também, inclusive com a pandemia, que prejudicou muito. Fechou o comércio todo, e era preciso, porque foi uma pandemia que morreu milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo todo, e aquele isolamento foi necessário para que isso não morresse mais gente ainda. Uhum. E agora continua com problemas, não só ainda remanescentes desse problema, que não acaba de uma hora, porque a pandemia acabou, as consequências vão ainda por muito tempo, e também um quadro de instabilidade econômica. Por exemplo, os Estados Unidos agora surpreendeu, que pensava assim em baixar juro, mas a inflação deu um pinote lá para cima. Sim. Então vai ter que aumentar o juro americano ou não baixar, isso influi aqui. Esses conflitos mundiais, não é? Esse conflito no Oriente Médio, na Rússia, com a Ucrânia, isso tudo entra no contexto econômico e prejudica o andamento de cada um. E principalmente porque uma coisa que, às vezes,
o chefe do executivo não gosta de fazer, mas é uma lição de casa, é cortar gastos. Não tem jeito, você não faz. Olha, a maior frustração que tem um chefe, por exemplo, quando eu fui prefeito de Teresina, quando eu fui governador, é exatamente eu achar que era preciso fazer aquilo em determinada cidade. Ou uma rodovia para ali, que era necessário, eu estava vendo, não precisava ninguém me dizer. Mas cadê o dinheiro? Cadê o recurso? Então, você tem que definir prioridades. Não se governa sem definir prioridades. Eu preciso de, no meu governo, fazer 100 coisas, mas só tenho recursos para 30. Então, essas prioridades têm que ser bem definidas. E uma delas é manter o equilíbrio financeiro. O governo federal, estadual ou municipal é como a casa da gente. Se nós não administrarmos a nossa casa de tal maneira que eu tenha condições de pagar as minhas contas no fim do mês, eu vou desequilibrar até mesmo a família. Até a família vai se sentir incomodada. De modo que eu sempre tive muito cuidado no equilíbrio financeiro por onde eu passei, porque sem ele você não pode pensar em segurança pública, você não pode pensar até nos programas sociais, né? Você quer fazer, mas aí fica limitado por falta de recursos. E falando nessa questão da economia que o senhor traz, o senhor também é economista, senador, as visões da economia, elas mudam de acordo com quem está no comando, com a vertente política também de cada um, política ideológica de cada um. Sim. E isso terminou, não por conta da economia, mas por uma questão política, gerando uma polarização ideológica no Brasil. E nós tivemos no passado um presidente que era de uma vertente ideológica e agora nós temos outro presidente com outra vertente ideológica. Como o senhor acredita que o diálogo entre essas diferentes correntes políticas, se ele pode ser promovido para o benefício do país, ou se é necessário mesmo haver essa polarização e um completo distanciamento? Você disse uma coisa crucial para o Brasil e que eu estou vendo, e você também, tenho certeza, um homem que é bastante antenado como você, essa polarização, ela inclusive não está havendo só no Brasil. Vários países da América Latina, nos Estados Unidos, que é o país mais democrata do mundo, e ela não é boa. Porque uma coisa é discutir ideias, né? Se eu sou mais à esquerda, defendo mais a presença do Estado na economia, o outro é mais liberal, acha que o Estado só deve entrar mesmo em questões mínimas possíveis. Isso tudo é discutível. Mas nós não estamos mais nesse nível. Nós estamos no nível de inimizade, de radicalismo. Não se discute mais racionalmente. Aliás, a última eleição, a radicalização foi tão grande, que eu não sei se você prestou atenção a isso, que você votava mais contra o candidato do que a favor do outro. Eu vi muito mais gente votando contra o Lula, não é? Porque era Bolsonaro, e contra o Bolsonaro porque era Lula, do que votando no Lula porque entendia que o Lula estava com um programa de governo melhor, ou vice-versa, votar no Bolsonaro. Até porque não se discutiu o programa de governo. Não teve programa, não temos nem o que cobrar do presidente eleito, nem teríamos do outro, que eles não tiveram um programa de governo. Era só radicalização, era fake news, era briga. E parece, sabe o quê? Eu era criança, mas minha família é política, eu já menino aí no interior, eu via essa briga política que quem era naquele tempo, os partidos antes da ditadura, era o PSD e a UDN, o Dom Leório do Brasil e do Piauí. Quem era do PSD não passava na calçada da UDN e vice-versa. Quer dizer, uma coisa que nós voltamos para isso. Então, nós não temos mais discussão do que deve ser discutido. Isso. Quem é Bolsonaro é contra Lula, torce para que o preço da gasolina aumente, para que o dólar aumente, para que o país quer. E vice-versa. E vice-versa. Também, quem é radical do lado do Lula quer que o Bolsonaro se acabe. Então, é um negócio que eu acho, sinceramente, não é bom para o Brasil e não vai acabar bem e está nos atrasando esse radicalismo. E isso termina prejudicando bastante porque os problemas reais da população, da sociedade, ficam relegados a segundo plano. Você tem visto alguma discussão no Congresso, que elas estão sendo discutidas muito superficialmente, porque baseadas somente na ideologia.
Não quer saber. Se é um projeto que a oposição ao Lula apresentou, então vamos aprovar ou vamos derrubar, dependendo. E vice-versa. A coisa que eu estou dizendo é de parte a parte. Não é? Aliás, eu acho, Campelo, que do ponto de vista político, de sobrevivência política, assim, para a liderança em si, os dois que estão, vamos dizer, ganhando com isso, duas personalidades, é o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Sim. Porque não aparece um centro, não aparece alguém mais, porque é tão radical que não tem lugar mais para ninguém. Então, ou é um ou é o outro. Politicamente, termina sendo bom para os dois. Freitas Neto, economista, político, ex-governador, ex-senador aqui pelo Piauí. Senador, a experiência do senhor na política, como falamos aqui no início do programa, passa por várias esferas de poder, com mandatos tanto no executivo como no legislativo. Em nível local e nacional, como o senhor avalia a relação do executivo com o legislativo? Olha, hoje nós estamos discutindo essa polarização ideológica, né? Mas também isso atingiu um pouco, não é? Os poderes, todos os dias, eles dizem, de vez em quando se reúnem lá, que são harmônicos, mas hoje a gente está vendo uma disputa de poder muito grande, não é? Uma disputa de poder muito grande. Do Congresso com o Executivo, aí basicamente por recursos. Sim. Não é? Nós estamos num sistema presidencialista. O sistema presidencialista, o presidente é eleito pelo povo e compete a ele e o seu governo traçar as políticas públicas, mandar o orçamento. O orçamento é apreciado, discutido, votado pelo Congresso Nacional, é da democracia e é assim. Sim. Mas eu, inclusive, fui deputado estadual, deputado federal e senador, portanto, membro do Legislativo, presidi o Legislativo do Piauí, mas eu acho que se é para entregar os recursos para o poder legislativo, que se mude o sistema para parlamentarista. Porque aí o parlamento vai receber os recursos, vai ter um primeiro-ministro, vai governar e vai ser responsável e vai ser cobrado pela, vamos dizer, ineficiência ou aplaudido pela eficiência do primeiro-ministro, do governo parlamentar. Mas se o sistema presidencialista, e eu estou falando aqui agora, não é questão de eu estou me definindo neste período de Lula, não, estou dizendo é que cada vez mais há uma briga e a gente vê que no fundo, a briga é porque vetou as emendas, é porque queria mais emendas, agora era emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão, emenda da mesa, inventaram todo tipo de emenda para... E a tal ponto que os recursos discricionários que o governo pode mandar, que ficam para o governo federal definir, para o executivo, é desse tamanho. Mínimo, né? Então, eu acho, eu estava vendo que o Congresso americano recebe, se você fizer 9 vezes menos recursos do que o Congresso brasileiro. Então, nós temos que definir o que nós queremos ser. É tanto que eles discutem, de vez em quando, inventaram uma coisa aí chamada semipresidencialismo, né? Que nós já estamos vivendo, nós já estamos um pouco mais. Eu acho que nós estamos vivendo também uma coisa que é invenção nossa, chamada parlamentarismo orçamentário. O orçamento é do parlamento. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem disso é que nas políticas públicas, por exemplo, elas não são executadas, inclusive por falta de recursos, porque os recursos são picotados demais. Como são 513 deputados e 81 senadores, para colocar os recursos que hoje coloca à disposição de cada parlamentar. Então, em vez de ter uma linha de ação em determinado setor administrativo, os recursos vai picotado, né? Para atender. Pulverizando. Exatamente, o tema é pulverizado demais. No passado, eu via gente no Congresso, quando eu estava lá, dizendo que queria acabar com a emenda orçamentária. Eu achava que não. Deviam ter um número até para um parlamentar poder atender. Às vezes, um município que não tem voz, se não for o parlamentar para estar lá levando aquilo, não vai ter. Então, o que não pode é o exagero. E nós estamos partindo para o exagero. Então, eu lhe disse da briga do legislativo com o executivo. E briga-se muito aí com o poder judiciário. Sim. Muito bem. Muitos dizem que o poder judiciário está exorbitando, e quando a gente olha assim de fora,
parece mesmo que está. Mas dizem, você conhece mais do que eu, e é para ser assim, que o judiciário só age provocado. Sim. E muita coisa vai bater no judiciário porque é provocado pelo legislativo. Pelo próprio legislativo, exatamente. É isso que então, ocorre. vota-se determinada lei. Aí o partido pequeno que perdeu naquela votação apela para o centrão. Sai da órbita do legislativo que aprovou. Isso. E ele vai para a órbita do judiciário. O próprio membro do legislativo, um partido desse, leva para o de judiciário. De modo que o próprio legislativo entrega as suas prerrogativas à consideração do judiciário. Isso é preciso também que a população entenda. É isso. Não é isso? Então, por outro lado, você sabe que um partido político tem várias prerrogativas de entrar com ação direta de condicionalidade, pode ir direto ao Supremo. Nós temos partido demais. Para que essa quantidade de partidos? O Brasil precisava, a primeira reforma a ser feita no Brasil tem que ser a reforma política. Sem dúvida. E a primeira coisa, partido tem que ser o tanto de partido que conseguir reunir um número suficiente de parlamentares, representantes de uma colônia, de um pensamento, não é? de uma corrente ideológica. Não é? Agora, 30 e tantos partidos. Não é possível isso. Então, quem é que pode governar com 30 e tantos partidos? Quer dizer, a gente começa desorganizado por aí. E sabe qual é a chance que tem do Congresso acabar com isso? Não tem condição mais, porque criou-se esse pequeno partido, eles juntos representam uma força e eles não deixam alterar isso. E é um dos pontos fundamentais que nós temos. Olha, quando eu era senador, houve uma comissão de reforma político-partidária e eu participei dela. Na comissão do Senado Federal. Aprovamos uma série de leis e que conseguimos mandar para a Câmara, e a Câmara aprovou, inclusive uma que, para o partido ter tempo de televisão, que é a chamada cláusula de desempenho, que hoje tem, mas é muito tímida. Sim. Tem agora, mas é muito tímida. Ele tinha que ter 5% dos votos do Brasil, contado pelos deputados federais que ele elegeu, e 2% no mínimo em 9 estados, que é 1/3 dos estados, para que não fosse um partido só de um político em São Paulo, não é? Fosse um político nacional, tinha que ter isso. E outra, proibir coligação na eleição proporcional, que agora é proibido. Nós fizemos, depois de aprovado isso, uma simulação baseada na votação. Iam ficar 8 partidos políticos. Já era mais do que suficiente. Bom, aprovamos. Um dos partidos pequenos lá apelou para o Supremo derrubou, disse que nós fizemos por lei complementar e eles entendiam que tinha que ser por emenda constitucional. Eu vi anos depois uma entrevista do ministro Gilmar Mendes, se não me engano, no Valor Econômico, dizendo que foi um dos maiores erros do Supremo foi fazer isso, foi fazer derrubar. Então, essas brigas vêm por essas coisas todas, não é? E agora eu estou vendo menos briga entre o judiciário e o executivo, mas no governo passado do Bolsonaro a briga maior era exatamente do executivo com o poder judiciário. Eu estou contando aqui só porque mostrando... E hoje a briga maior é entre o judiciário e o legislativo. E agora tem o judiciário e o legislativo. Né? É a disputa de recurso do legislativo com o executivo e a briga do judiciário com o legislativo. E com isso vai fragilizando a própria democracia, já que essa harmonia que o senhor colocou, de fato, ela não está existindo. Não está existindo. Além do que nós devíamos estar ligando a televisão e vendo que foi discutido programa tal. Olha, vamos fazer uma política regional para o Nordeste. Há não sei quantos anos o Nordeste tem a mesma diferença relativa do Brasil rico. Não tem uma política de desenvolvimento regional, apesar de ter um ministério com o nome Ministério do Desenvolvimento Regional, que às vezes muda de nome, Ministério da Integração Nacional, mas não tem políticas para ele. Ele só serve para emenda, para distribuir emenda. Então, nós devíamos estar discutindo coisas desse tipo. Aí o Brasil fica perdendo nessas disputas, né? E muita gente vai ficando cansado e vai ficando decepcionado com isso. Acho que estava na hora da própria classe política, porque tem gente muito boa, né, na classe política, que podia exatamente tentar uma reforma política e adequando as coisas para que se funcione melhor e possa se produzir mais a favor do povo brasileiro. Antônio de Almendra Freitas Neto, mais conhecido na política como Freitas Neto, um economista e político piauiense.
Nascido em Teresina, capital do Piauí, em 1947, Freitas Neto cresceu num ambiente político. O pai, Odilon Freitas, foi deputado estadual entre 1962 e 1966. A própria carreira política de Freitas Neto começou em 1970, quando ficou na 6ª suplência de deputado estadual. No ano seguinte, assumiu a diretoria comercial da Agespisa, a empresa de águas e esgotos do Piauí. Em 1974, Freitas Neto conquistou nas urnas uma vaga de deputado estadual pela Arena, partido de direita da época, quando no Brasil eram permitidos apenas 2 partidos. A oposição era o MDB. Foi reeleito em 1978 e presidiu a Assembleia Legislativa do Piauí entre 1977 e 1979. A história política de Freitas Neto também passou pelo Palácio da Cidade, sede da Prefeitura de Teresina. Em 1982, foi eleito deputado federal pelo extinto PDS, mas se licenciou do mandato para ser nomeado prefeito de Teresina. 4 anos depois, buscou nas urnas a conquista de outro palácio, o de Karnak. Freitas Neto perdeu a eleição de governador para Alberto Silva. No ano seguinte, voltou para a gestão pública ao assumir a presidência da Telepisa, extinta empresa de comunicação do Piauí. Foi em 1990 que finalmente Freitas Neto conseguiu ser eleito governador do estado. Ao fim do mandato, quando ainda não existia a reeleição, ele foi eleito senador pelo estado. No governo federal, Freitas Neto foi ministro extraordinário das Relações Institucionais no governo Fernando Henrique Cardoso. Voltou à gestão pública no estado no ano de 2007 como secretário de Planejamento de Teresina e em 2014 como secretário de governo na gestão do governador Antônio José Moraes Filho. Hoje, Freitas Neto é diretor de Assuntos Econômicos da FIEP, a Federação das Indústrias do Piauí. Estamos de volta e dando continuidade aqui no nosso estúdio. Conversamos com o senador Freitas Neto, economista, político, ex-governador do estado do Piauí. Senador, e falando um pouco agora sobre as novas tecnologias, mas especialmente a questão das fake news que tanto tem influenciado e eu penso que contribuído para essa polarização, para essa disputa entre poderes que a gente falou no quadro anterior. Né? E essa disseminação de fake news e discurso de ódio, com veiculação em grande massa por meio das redes sociais. Como é que o senhor acompanha essas mudanças e o debate no Congresso Nacional sobre, por exemplo, o PL da fake news, a regulamentação da inteligência artificial, essa disputa que está se vendo agora entre o Poder Judiciário entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk, que tem a ver com rede social também. Como é que o senhor vê essa questão das fake news e das tecnologias no âmbito das eleições, por exemplo? Olha, eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão. Quero deixar logo claro isso aqui. Agora, ela tem limite. Sim. Aqui na imprensa escrita, quantas vezes um jornal ou um político dava uma entrevista no jornal batendo e caluniando o seu adversário, e ele ia para a justiça e, no mínimo, ser obrigado a, no mesmo espaço, se retratar. Não é? Então, antes das redes sociais, já tinha essa punição. Mesmo no sistema, antes da ditadura militar de 64, no sistema democrático, já existia isso. Não é? Então, tem que haver um freio, tem que haver... Eu, pelo fato de ser deputado, ou senador, de ser político, ou porque quero discutir minhas ideias, mas eu não posso sair difundindo mentiras, invenções, calúnias, eu não posso fazer isso. Seja de que lado for, o que eu estou dizendo, eu não estou aqui insinuando que é de lado A contra... Não pode haver de jeito nenhum. O Senado Federal, aí eu não acompanhei, chegou a aprovar uma regulamentação, não foi? E mandou para a Câmara e que ficou parada lá. Não sei lhe dizer, vou até procurar saber se ela estava boa, se não estava, mas que nós temos que regulamentar, sem tolher a liberdade. O que também significa, repito, não pode deixar
você disseminar mentiras, né? Também radicalizar, ficar incentivando radicalização, né? Às vezes contra o próprio país. Né? Então, isso precisa ser regulamentado. E, mais uma vez, se o Congresso não regulamenta, ele vai terminar dando brecha para o Poder Judiciário regulamentar em nome do Congresso Nacional, que é a casa que deve fazer isso, porque é quem deve fazer as leis. E o ministro do Supremo Tribunal Federal tem dito isso, que eles só estão sendo chamados ou estão atuando pela omissão do Poder Legislativo em elaborar as leis. Eu quero deixar bem claro, a impressão que a gente tem é que o Poder Judiciário está extrapolando, a impressão generalizada. Agora, é preciso a gente saber, isso é que eu estou dizendo, até eu posso estar enganado, é preciso a gente saber se isto não está havendo também, em grande parte, por omissão dos outros poderes, e aí muito por causa do poder que é ao qual eu sou mais ligado. Eu digo isso com muita tristeza, tristeza dizer de que está acontecendo no poder ao qual eu sou mais ligado, que é o poder legislativo. Né? Então, eu acho que o Brasil precisa regulamentar isso. Né? Acho que o Brasil precisa regulamentar isso. Agora, essa discussão aí do bilionário americano, também eu, por exemplo, eu não vou aplaudir que um estrangeiro fique dizendo que não cumpre a lei brasileira. Eu não. Não interessa se o governo é do Lula, se é do Bolsonaro, se é do Michel Temer, se é da Dilma, em qualquer um. Você tem que cumprir a lei brasileira. Até porque, diga se um brasileiro não vai cumprir uma lei americana para saber o que acontece. Então, essas coisas tem que cumprir. Agora, a lei é feita pelo Congresso Nacional. E que faça a lei realmente mais à altura do que nós precisamos. Senador, outra questão acho que é importante, agora tirando um pouco do aspecto político, o senhor também que é empresário, como é que o senhor analisa a administração na política, a administração pública e a administração privada? Há algo que é muito decantado, é que se a administração pública ela tivesse a mesma pegada ou fosse administrada da mesma forma que as empresas ou que os empresários administram, seria algo bem diferente a situação sobre as políticas públicas, por exemplo, hoje. Como é que o senhor avalia, já que o senhor conhece os dois lados, tanto da iniciativa pública quanto privada? Olha, você também conhece bem. E a iniciativa privada, primeiro, ela tem menos amarras. Até que a pública tem que ter mais amarras, até mesmo em função da lei, das regulamentações, das leis de licitação, não é? Tudo isso, às vezes muito complexas, você sabe disso, que travam a administração pública. Todos nós que passamos pela gestão pública, a gente sente isso. Né? Você quer fazer, mas não pode, é isso aqui, o prazo e tal. Muito bem. O ideal mesmo é que a administração pública fique onde é necessário ficar. Não é? Por exemplo, a administração pública tem que cuidar da segurança pública. Né? Aí tem que ser mesmo, ela tem que ajudar na educação, ela tem que assumir grande parte da saúde. E aí deve ser a administração pública. E a administração privada deve receber o incentivo, né? Receber o incentivo do poder público para administrar, gerir setores em que a administração privada, o poder, a empresa privada, trabalha melhor, até por ter menos amarras do que o poder público. Você imagina se não tivesse sido regulamentado e rompido o monopólio das telecomunicações? O Fernando Henrique fez uma grande coisa, duas coisas ele fez muito importante para o Brasil. A mais foi o Plano Real. Ninguém nem mais lembra, sabe por quê, Campelo? Porque a inflação acabou em 94. Né? Acabou em 93, 94, quando veio o Plano Real. Então, e já são quantos anos? Então, essa população mais nova não lembra qual era a dificuldade que você vivia na inflação, inclusive o trabalhador. Porque o trabalhador recebia o seu salário no fim do mês e já tinha 50% a menos. A menos. Né? Então, quem pagava mais caro, o rico, colocava seu dinheiro no overnight, botava aqui de noite o carro rendendo. E se corrigindo. Mas o outro, um assalariado, pagava caro. Então, o melhor foi o Plano Real. Desde que o Brasil se estabilizou, ele virou outro país. Não é?
E houve um acesso muito grande da classe D, classe C, melhoraram muito o poder de consumo e tal, todo mundo sabe disso. Né? E a outra parte foi a mudança do capítulo econômico da Constituição, que foi o que acabou com o monopólio de telecomunicação. Você imaginou se ainda fosse o sistema estatal, se nós tínhamos todas essas facilidades? Não tinha como. Não tinha, porque não tinha. Eu fui presidente da Telepisa. Era uma empresa eficiente, como empresa pública da época. Não é? Mas não se compara com o setor privado. Nós não estaríamos nunca nesse sistema que hoje, sendo esse Piauí todinho, tem uma pessoa que tem seu celularzinho, fala aqui com o mundo e etc. Tal. Isso foi um avanço. Então, isso mostra onde é que deve estar a iniciativa privada e onde é que deve estar o poder público. Então, eu como tenho uma formação econômica, eu não olho pelo lado ideológico, eu olho pelo lado mais prático, né, e vejo isso. Há espaço para os dois, cada qual no seu cada qual. E o senhor foi presidente do SEBRAE também, falando de empreendedorismo. Qual o olhar que o senhor tem sobre o cenário empresarial no nosso estado em termos de oportunidades, incentivos, atração e retenção de investidores? O que essa experiência ensinou ao senhor como empresário e gestor de um órgão que incentiva a abertura de negócios? O SEBRAE, você sabe que é um sucesso, inclusive pela respeitabilidade dele. Né? Sim. Ele é muito admirado do Brasil, o nome SEBRAE. Ele ajuda muita gente que quer colocar um pequeno negócio, ou que quer aperfeiçoar o seu pequeno negócio. Os benefícios que o SEBRAE... E é um órgão muito técnico, né? Ele é muito averso à política partidária. E, sem dúvida nenhuma, foi uma grande ação a criação do SEBRAE. Agora, o Piauí, eu tenho visto o governador dizer que tem feito, assistir uma palestra dele há uns dias atrás aqui no Centro de Convenções sobre as diretrizes de longo prazo do Estado. Não era nem ele falando sobre o governo dele, ele deixou claro que não era do governo dele, era do Estado. E que ele, dentro do período do governo dele, ia começar a lutar porque aquilo para acontecer tinha que começar e algumas coisas iam ultrapassar muito o governo dele, outras poderia fazer. Então, dentro disso, notei, não é? E ele que é um empresário também, bem sucedido, ele está bem ciente e consciente deste apoio que a iniciativa privada tem que ter. E tem que ter mesmo, não é? Inclusive, ele, uma hora do PT, ele disse, este é um governo de centro-esquerda, segundo as palavras dele, e eu quero estou mostrando como um governo de centro-esquerda pode realmente estar de mãos dadas com o empresariado em benefício de todos. Sim. O empresariado em função dos seus negócios e o governo tentando atender melhor a comunidade piauiense como um todo. De modo que tenho os meus aplausos exatamente com isso. E eu acho que é necessária essa junção, essas federações, da Federação da Indústria, a Federação do Comércio, da Agricultura, as associações todas. Né? Você vê como são importantes aquelas reuniões lá do SEBRAE, porque tem 15 entidades discutindo ali, saem coisas muito além da pauta que a gente manda e discute problemas do Piauí, não é verdade? Então é uma coisa, e ali reúne privado com público, né? Tem a Universidade Federal, tem o governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, essa união, né, ela é absolutamente necessária ser feita acima das questões político-partidárias. Aliás, quando a gente pensa no Estado, no povo do Estado, nós temos que pensar mesmo acima dessas diferenças. Eu sempre fui assim, para negócio de diferença partidária, a gente deixa para o comício, para o palanque, não é? Na hora, e depois quem ganhar, ganhou. Vamos tocar com isso. Tem que esquecer, porque senão, o benefício da sociedade. Nós que somos de um Estado que mais pobre, da região mais pobre que é o Nordeste, né? Então não podemos perder muito tempo nisso, não. É verdade. Senador, nosso programa ele está chegando ao fim, né? Nossa entrevista muito proveitosa, muito esclarecedora sobre política e economia, mas para concluir, até a gente já está falando sobre isso, o que a gestão privada ensina de principal à gestão pública? O que o senhor pensa a respeito disso? Ou vice-versa, já que a gente está falando de gestão pública e privada? Eu acho que o bom é isso que eu lhe falei, dando sequência. Né? Tem muita coisa que a iniciativa privada ensina a pública. Né?
Até porque a iniciativa privada ela fica, mas ela não tem como. A pública tem mais prazos, né? Não tem consequência imediata. Se você for ineficiente numa presidência de uma empresa pública, ela não fecha por isso, né? Não é verdade? Já se for numa privada, né? Ela vai para falência. Vai para falência, não é? E você fica em maus lençóis. Então, daí o empresário pode sim, através da sua opinião, da sua colaboração, da sua convivência, pode levar muita coisa. Por outro lado, o poder público tem também as suas características e dá uma certa experiência para o gestor público, que ela é necessária. O bom é o todo, o bom é a soma. Vou passar a palavra aqui para o nosso entrevistado, o senador Freitas Neto, que muito nos honrou com a sua presença aqui. Agradecemos muito aqui em nome de todo o sistema O Dia, da O Dia TV, a presença do senhor aqui em nosso programa, que foi muito esclarecedora mesmo. Diversos temas importantes aqui foram debatidos e eu passo a palavra para o senhor fazer aí suas considerações finais, senador. Bom, doutor Campelo, muito obrigado por sua atenção. Um prazer muito grande debater aqui nesse programa Ideias em Debate. E acho que nós precisamos ter exatamente isto. Nós não podemos ficar debatendo só política. A política é importante, não é? Mas também nós precisamos pensar em coisas de interesse do todo. Então eu queria agradecer o seu convite, queria agradecer a atenção do Sistema O Dia e principalmente a atenção de todos os telespectadores dessa emissora de TV. Muito obrigado. Bom, agradecemos aqui mais uma vez ao senador Freitas Neto e também a sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema O Dia e do WhatsApp, 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos que foram discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.